do Conselho Deliberativo do Goiás, Edmil Pinheiro. Edmil, primeiro, né, o Goiás encerra essa fase inicial como líder absoluto do Campeonato Goiano. Como é que você vê até então a campanha do Goiás no Campeonato Goiano? Um abraço e boa noite, Edmil. Boa noite, André. Boa noite a todos os ouvintes da Band News. Boa noite, Thiago, aí que está no comando. Não sei quem está mais na mesa. Boa noite. A gente fica feliz, né, satisfeito de o planejamento aí ter dado uma evolução durante o campeonato. Confesso que fiquei muito preocupado, né, devido a essa maratona que o Goiás teve neste primeiro turno aí do Campeonato Goiano, com 4 jogos pelas 10h30 da manhã, com jogos em Porá, depois Catalão, né? E depois jogo às 3h30 da tarde em Umas, e acho que a gente poderia ter finalizado o turno dentro de casa, mas infelizmente a tabela não agrada a todos. Eu acho que infelizmente nesse primeiro turno ela caiu na cabeça do Goiás, o raio caiu umas 5 vezes, né? Mas superou todas essas dificuldades. Eu confesso também uma apreensão devido às condições físicas, para que não houvesse nenhuma contusão, né? Infelizmente perdemos o Breno, foi uma fatalidade, né? Hoje mesmo, o Guto sempre me liga, sempre quer saber o que eu acho, a gente troca muita ideia, acho que isso que tem feito esse sucesso, e o Guto é um treinador que eu nunca tinha visto, nada igual, né? Um cara que troca ideia, depois do jogo, se você não liga para ele para saber o que você achou do time, ele te pergunta, para mim, para o Arley, para o presidente, para todos, né? Então acho que não tem claro que ele é o dono do comando. Hoje mesmo eu falei, Guto, vi que ele escalou quase praticamente força máxima, Guto, mas não é melhor da gente dar uma poupada, não, tá todo mundo bem e tal, eu não abro mão do primeiro lugar, eu não posso tirar essa, porque sabem que estão fazendo, a fisiologia, o pessoal da preparação física, a gente fica feliz que eles estão muito seguros do que estão fazendo. Edmil, e como é que você analisa esse mata-mata agora, fase quartas de final do Campeonato Goiano? O Goiás vai ter pela frente o Goiânia, né? 2 clássicos gogó, no mata-mata, fase quartas de final. E ao mesmo tempo, a posição da direção do Goiás com relação aos horários desses 2 jogos contra o Galo. A única coisa, né? Porque agora começou as quartas de finais, agora começa, como os outros, realmente o campeonato começa a funilar, fica os 8 melhores, né? E quando você pega clássico é clássico. Não adianta vir falar que o Goiás tem uma diferença, foi superior nesse último jogo, que é clássico. Isso a gente sabe. Goiânia, eu gostei muito do Goiânia, um time jovem, mas um time aguerrido, né? A única coisa boa para nós neste momento é não viajar, né? Então isso, não só viajar também, como fazer as quartas de finais em 2 gramados muito bons. Então isso, para nós, foi um motivo de muita alegria, né? Agora, isso, né, vai só se concretizar depois do término do segundo jogo. A única coisa que a gente já solicitou, nem é que vai solicitar, o nosso vice-presidente já solicitou, e eu tenho certeza absoluta que a federação está, neste momento, já não agora, já desde o jogo passado, com um cuidado muito grande, nos consultando, porque ela sabe que Goiás, Vila Nova e Atlético, temos os compromissos fora de casa, em viagens loucas, né? Só para ter noção, o Goiás volta de Arapiraca num voo às 2h30 da manhã, para estar aqui, né, às 11 horas, chegar às 11 horas e aí sim os jogadores descansar, porque os jogadores não dormem depois do jogo. Então é preferível aproveitar que a adrenalina, a cafeína tá lá nas alturas, e já que está nesta maratona, voltar de madrugada, né, para que
tenha mais tempo aqui de recuperação em Goiânia, né? Então a gente já solicitou para a federação que esse jogo seja feito no dia 25. Sabemos que o jogo do mando de campo é do Goiânia, mas o Goiânia, tenho certeza, devido a também querer o bom pro futebol, até porque vai ter um período muito longo aí agora nessa parada aí, o Goiânia que não joga a Copa Verde, nós jogamos no dia 22, né? Com certeza o Guto deve montar um time que não deve ser o que vai jogar lá em Arapiraca, com certeza, né? Então a gente pede que esse jogo seja feito no sábado, na parte da tarde. O ideal é que seja às 17 horas, devido ao tempo fresco para todos. O próprio Guto vi agora mesmo falando aí com vocês, o campeonato, o espetáculo com certeza cresce demais. Mas se porventura, por problema também de transmissão, de televisão, a TBC que tem sido muito parceiro de todos os clubes, né, quem sabe pode ser, aí sejamos flexíveis, talvez para 16 horas, não antes disso nunca, né? E o ideal seria às 17, mas eu tenho certeza que a federação irá atender não só o Goiás, mas como Atlético, Vila, nesse momento tão importante para o futebol goiano. Edmir, com relação ao jogo da volta do Goiás contra o Goiânia, aí seria no sábado, dia 4, a intenção do Goiás, ou domingo, dia 5? Eu te confesso, André, que essa parte a gente nem ainda discutiu com o Guto, até porque eu não estou aí no estádio, né? Eu tô na minha fazenda, depois de uma temporada internada aí dentro do Goiás, agora quem pegou alguns dias para cuidar das coisas foi eu aqui. O presidente Paulo Rogério tá aí agora no dia a dia do clube mais do que nunca, né? Então, eu não confesso, André, que a gente nem pensou ainda nesse segundo jogo. A preocupação é tamanha com esse primeiro jogo que concentramos a nossa solicitação para a federação, né? Claro que a gente sabe que o mando de campo é do Goiânia, mas a federação tem feito essa conciliação muito bem feita, né? Eu aproveito também hoje para parabenizar o futebol goiano. Tivemos hoje a eleição lá na CBF e o nosso presidente do Atlético foi eleito, né, como membro lá da comissão dos clubes, né? Isso para nós, para o estado de Goiás, foi muito importante. A gente lutou muito, né? Até porque ontem na reunião nos desprezaram, né? Os outros clubes lá praticamente escolheram praticamente só os representantes da Libra, e hoje foi o presidente Aço, mas o presidente Júlio foi eleito hoje para participar representando os clubes da Série B. Então, parabéns ao Aço, parabéns ao futebol goiano, né? E parabéns ao próprio presidente Hugo também, que participou e deu essa votação para o Aço. Só mais duas colocações para você, para encerrar minha parte, Edminho. A primeira, nosso Thiago Menezes, muito bem informado do futebol goiano, trouxe a informação que o Goiânia tem intenção de mandar, né, o jogo que ele é mandante contra o Goiás no estádio Serra Dourada. Como é que você vê isso, né? Se torna mais charmoso ainda esse clássico do Goiás contra o Goiânia, o Goiás voltando a atuar no Serra Dourada, se torna até um atrativo a mais para o clássico? Mas, ao mesmo tempo que ele dá uma alegria, ao mesmo tempo, me parece que o Serra Dourada tem problemas aí de laudo, não sei, pelo que eu vi o Thiago falando, o Thiago pode confirmar. Se for, né, seria um prazer para o Goiás voltar naquilo que foi a sua casa por muitos e muitos anos. Com certeza, sempre é muito gostoso estar jogando num grande palco do futebol brasileiro, que tem um gramado maravilhoso, tão bom quanto do Estádio Olímpico e tão bom quanto do Estádio Alê Pinheiro. A gente está feliz porque vai jogar em Goiânia, e em qualquer dessas duas praças será assim, né? Você pode apresentar um futebol padrão de Série A.
Edmil, então, da minha parte, só duas numa só para encerrar, da parte do André Rodrigues, viu, Thiago? Mesmo você estando na sua fazenda, você teve alguma informação com relação à vistoria da Comebol hoje à noite no estádio Arley Pinheiro? A questão da iluminação, né, do estádio Arley Pinheiro, se foi aprovado pelo pessoal da Comebol para os jogos da Copa Sul-Americana. Você teve essa informação? E outro ponto, no momento, tem alguma outra negociação em andamento, Edmil, com relação a mais reforço ou reforços? Não tive, porque estava assistindo o jogo, né? E a gente, quando assisto o jogo, minha concentração fica exatamente dentro do jogo. Até celular a gente desliga tudo para concentrar no jogo. Não tive, né? Acredito que se tiver poucos detalhes a fazer, tenho certeza que temos tempo para isso, né? Nós vamos atender todas as exigências da Conmebol. Com relação a novos reforços, acho que o próprio Guto já falou com vocês que a partir de agora a gente entra numa fase de definições mesmos com atletas, né, de avaliação de atletas. Você vê que ele tem dado oportunidade hoje, apenas o Cauã, né, que jogou. Você vê que quando começa a jogar 3 jogos hoje, devido a um gramado que também não é aquilo que a gente imagina, tal, não teve o mesmo brilho que teve naquele jogo lá contra o Goiânia, mas não deixou de lutar porque é muito técnico, né? E a gente já deu sorte que entrou bem, o Marquinhos Gabriel vem trabalhando bem, então ganha mais opção. Nesse momento não, André, a gente vai avaliar bem o que é que agora vamos resumindo o elenco para que dividimos o grupo aí entre Copa Verde, entre Campeonato Sub-20, Brasileiro Sub-20, né? E aí vamos fazendo essa mesclagem. Não, e é bom, Thiago, que a conversa com a Edmil é tão boa que aí os assuntos vão fluindo e vão pintando outros assuntos. Eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Edmil, algo em torno de 2 ou 3 semanas atrás, até coloquei para o Edmil. Ô Edmil, o Guto tá com tanta fome no Goiás, que eu não vou ficar surpreso se ele quiser comandar o time na Copa Verde. Dito e feito, Edmil, o homem vai comandar o Goiás na próxima quarta-feira, Copa Verde. Falei isso com ele, falei, mas Guto, não, mas aqui que eu não vou estar, eu vou estar aqui em Goiânia, eu vou estar trabalhando, e, quer dizer, tá mais ou menos igual o Tadeu, né? Não quer descansar nem uma hora, então tá difícil, viu? Eu achei que hoje o Vinícius não ia jogar, já jogou o Vinícius, eu fico naquela angústia. Ano passado fica na minha cabeça. Quando a gente começou o Campeonato Brasileiro, não tivemos time para botar. Tá certo que nossa situação é muito diferente, né? Praticamente temos quase três jogadores para posição, e cada dia, né, vai nos surpreendendo o nosso todo glorioso índio, né? Ele ressurge da cinza toda hora. Maio tá aí, né? E aí só botando pra gente a dor de cabeça de que realmente o índio já tem 2 gols. Então, tá legal. Mas o Guto quer ganhar tudo. Ele não, mas eu preciso ficar em primeiro. Mas qual a razão você precisa ficar em primeiro? Não, mas eu quero ficar em primeiro. Hoje, brincando, né? Eu achei que o Guto tá de regime igual eu, né? Nós fizemos um pacto, muita fome de gol e pouca fome de comida. Mas o homem não perde a fome dele de ganhar sempre, de querer. Tá bom, vamos lá, a torcida gosta disso, tá tudo certo. Graças a Deus, aparentemente você tá aí, né, André? Você tá aí, pode me falar melhor. Acho que não tivemos nem uma baixa aí de contusão, né? Não, nenhuma. Todo mundo 100%. Tiagão, nosso Edmil Pinheiro ao vivo aí. Alguma colocação, Edmil, Thiago, para encerrar? Sempre, né? Importante valorizar sempre nessa grande figura do futebol goiano, esse grande presidente, esse defensor do Goiás. Repito aqui o que eu falo toda vez. O Edmil, sem dúvida alguma, é o grande defensor do Goiás
nas últimas décadas. Edminho, bacana demais esse clássico, esse gogó, esse clássico da década de 80, de 70, foi o grande clássico aqui do futebol goiano. O Goiânia empolgado aí com essa classificação, o Goiás também. Ponto importante, a questão da permanência do Goiás, não tem viagem. Mas, Edmil, eu queria que você fizesse uma análise desse campeonato goiano. Nós tivemos aí os grandes favoritos confirmando, o Goiás sendo a principal força, o Atlético em segundo, o Vila em terceiro, a Aparecidense que acabou decepcionando a gente nessa reta final, ficou na quinta colocação, mas o craque, que é um bicampeão goiano, ficou na quarta colocação. Qual a sua análise do campeonato goiano até agora? Qual a sua visão dessa primeira fase da competição que está terminando hoje, Edminho? Um grande abraço para você, muito bom tê-lo aqui no microfone da Band News Goiânia. Boa noite, Edminho. O Galo sempre já é um clube difícil de enfrentar, né? Porque não enfrentar Ibrahim Arantes, Alexandre, o Eduardo não é fácil. Agora arrumaram uma contratação, né? O diretor técnico lá, esportivo, Thiago Menezes, vai falar, não vai ser... Ô Edmil, vai ser um perigo o debate, viu? A preleção do Thiago para o Goiânia na semana. Meu Deus do céu. Esse Edmil é um piadista. Como tá torcendo. Como ele tá torcendo para esse Galo. Deus, misericórdia. Nem na época que ele era Tigrão, ele não tá torcendo tanto como ele tá torcendo para esse Galo. Para com isso, Edmil. Para com isso, Edmil. Mas vai ser um grande jogo. Mas eu vejo, Thiago, André, eu acho que ficou aí os 8, talvez uma surpresa, o próprio Iporá, né, que vinha mal, recuperou nessa fase final, né, quer dizer, o Goianésia, que sempre é um clube dificílimo, né, não vai aí, acho que pelas quartas a primeira vez, depois de alguns anos, né. A diferença entre Goiás e Atlético, praticamente, ela não existiu. Um ponto, né? Se não me engano, é 26 contra 25, não é isso? O Vila da mesma maneira, né? Quer dizer, tá parelho, né? Por quê? Né? Porque todo campeonato goiano, aí você vê, o Morrinhos hoje vendeu caro a sua derrota lá. Muito caro. Né? Achei que o nosso time hoje teve algumas coisas, o próprio Guto falou, fomos dispersos em algumas jogadas, né? Importante, você vê que não é comum, apesar de grandes defesas, aquele lance do Tadeu, teve um lance de meio de campo, se não me engano, não sei se foi Zé Ricardo ou se foi de Will Oliveira, né, que perdemos a bola ali, mas são detalhes que, igual o Guto falou, então acho que foi importante essa primeira fase, e agora começou tudo de novo, é tudo 0-0, né, não tem vantagem nenhuma, 0, né? Vai que, Deus me livre, vou bater na madeira, já pensou? O Goiânia faz de novo aquela partida que ele fez contra o Atlético, né? Evidentemente, clássico é clássico, né? Então é isso que a gente tem que acreditar, que vamos ter que jogar muito sério para que faça um segundo jogo em casa, né? Pelo menos de condições que a gente permita estar conseguindo essa classificação. Outra coisa que eu queria, viu, Thiago, aproveitar essa audiência gigante que vocês têm, houve um fato agora essa semana que eu quero aqui parabenizar a postura desse belo dirigente que nós temos no estado de Goiás, chamado Hugo Jorge Brado, né? Não é porque sou amigo, porque gosto desse cara. Esse assunto tem 1 ano e meio, quase 2 anos, que eu estou extremamente preocupado, né? Mas muito preocupado. A gente veio falando isso dentro do Goiás, com os jogadores, constantemente, né? Isso é muito sério, né? E o presidente teve essa postura ímpar, até porque, não só pela sua formação como homem, né? E a sua própria formação profissional, obriga também a ele ter esse procedimento, né, que ele teve. Então, acho que o futebol brasileiro, né, vai ter que se render muito a Hugo Jorge Bravo a partir dessa bravura que ele teve, né, em colocar à tona um assunto tão importante, né, e às vezes a gente fica até como correndo risco, né, em termos de uma série de coisas, né, riscos trabalhistas, porque às vezes você pode estar achando que vai fazer algumas
algumas ações que possa ser prejudicado, riscos. Isso, quando você mexe com isso, você está mexendo com quadrilhas especializadas, e quando envolve dinheiro, até risco de vida. Está certo que ele é um homem altamente preparado, ainda bem que aconteceu com ele não, né? Deus quis que acontecesse com o Hugo, porque ele está ungido de todos os aspectos, né? Muito protegido, né? Muito correto. Então, parabéns ao futebol goiano por ter hoje um homem do nível do nosso presidente Hugo Jorge Bravo. Muito bem, André Rodrigues, da nossa parte aqui, tá show de bola, ótima entrevista, parabéns pelo trabalho. Edmil é uma grande figura e é um personagem querido demais. Como faz bem o futebol goiano, nosso Edmil Pinheiro, não é mesmo, André Rodrigues? Confere, grande Edmil Pinheiro, como ele está na fazenda, o Edmil não vai pular o carnaval, né, Edmil? Tá fora do carnaval, mestre? Não, o carnaval meu vai ser meter na mão em vaca e inseminando. Tá bom, então. Um abraço, muito obrigado, Edmil. Grande abraço. Pinheiro. A minha intenção também nesse carnaval também é meter a mão na vaca, viu, Edmil? Ah, sempre, né, André? Tá bom. É só que tem um O detalhe. Bruno aqui agora, olhando com uma cara aqui agora. Tchau, gente. É só que tem um Cuidado, detalhe. Thiago, cuidado com o que fala. Não, e tem um detalhe terrível, né? Essa vaca